É que a gente tem Instagram, né? Senão, não me ligou. Excelente, hein? Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Ó, Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. acabou. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. E aí, meu amigo do Sport Like, o homem chegou, José Boto, e não vai ter espaço para gracinha mais dentro do Flamengo. Ele chegou falando grosso e o que o Davi Luiz fez não vai ser tolerável. Ele deixou bem claro aí na entrevista coletiva hoje. E o Davi Luiz fez muito feio, né? Omitiu, foi para a imprensa fazer polêmica e não adiantou nada, foi desmascarado. Mas isso aí já é coisa do passado, porque o novo diretor de futebol do Flamengo está na área, fez a entrevista coletiva de hoje, muito interessante. Os repórteres fizeram as perguntas, ele respondeu todas as perguntas dos jornalistas e muita gente ficou surpreso com a postura do novo diretor de futebol. É uma filosofia muito interessante. Vocês vão assistir aqui junto com o João Guilherme do programa Fala João Guilherme, a entrevista dele, que ele vai ficar comentando as falas do José Boto, e foi muito legal, muito interessante mesmo. Ele vai falar aí das novas contratações, falou do Felipe Luiz, que para ele é um dos melhores treinadores, e ele cravou que o Felipe Luiz vai ser um dos melhores treinadores do mundo. Vai falar desse novo centroavante aí que o Flamengo tá de olho. Você vai saber de tudo aí. Vamos lá, que tá muito interessante. Fica até o final porque essa entrevista, essa coletiva foi muito boa. Aqui no Flamengo, conhecendo estruturas, esteve também recentemente no Maracanã. Queria que você resumisse um pouco de tudo que você viu, explicasse um pouco para o torcedor que está ligado com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Hoje estou um bocadinho melhor aqui da voz. Antes de mais, agradecer a presença de todos e dizer que é um orgulho muito grande representar um clube como o Flamengo, mas é ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme. Destes dias que têm sido muito corridos, retenho o encontro com o Zico, que foi para mim sempre um ídolo de infância. Sou um bocadinho mais novo que ele. E foi algo que do ponto de vista emocional, me marcou. Depois conhecer o CT, que eu já tinha algumas referências de que era um CT muito moderno, mas sinceramente não esperava que fosse tão bom. Foram as duas coisas que eu retive mais. Tudo bem. Vamos lá, Com o Zico e ficou surpreso com o CT, elogiou muito. Vamos às perguntas dos colegas aí. Foram boas perguntas feitas, hein? Fui aqui, Fábio Jupa, da TV Globo, Sport TV. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Gostaria de saber, o senhor já conversou, claro, com o presidente Luiz Eduardo Batista, né? O senhor esteve com o Felipe Luiz, o treinador lá em Portugal, antes de vir para o Brasil, já teve as suas primeiras impressões aqui, viu o CT. Eu queria saber qual é a prioridade do senhor, qual vai ser o primeiro ponto a ser atacado do seu trabalho, o que o senhor vai ser contratação, reformulação de elenco, o que o senhor pretende como primeiro ato assim, da sua gestão? Obrigado. Eu tenho que ser responsável e não posso chegar aqui e não conhecer as pessoas, não conhecer o ambiente e começar a querer fazer as coisas à minha maneira. A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar e, ao mesmo tempo, como é óbvio, porque é o mais importante, cuidarmos da equipa profissional. Próximo. Quem vai? Isto é água, posso beber? Fique à vontade aí. Boto, boa tarde. Monique Danello, da TNT Esporte, seja bem-vindo. Obrigado. A gente sabe que é uma fase de transição, né, mudança de diretoria, de presidência, e que as coisas seguem acontecendo no clube, como, por exemplo, o fim de contrato de alguns jogadores e todos esses detalhes que vocês têm aí para cuidar nos próximos dias. E um desses jogadores foi o Davi Luiz, ele se despediu do Flamengo, né? E ele, mesmo dia lá em que você esteve no Maracanã, deu uma declaração muito marcante, dizendo que
ficou sabendo que ele não estava nos planos pelo Instagram e que ele não recebeu nenhuma ligação. Eu não sei se vocês chegaram já a tratar disso, porque era o momento em que você estava sendo contratado, mas como vocês estão olhando, né, para esses casos de jogadores que estão em fim de contrato, especificamente falando dessa despedida aí do Davi. Obrigada. Interessante. O David é alguém por onde passou, e passou para o Benfica, na altura que eu lá estava, que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele, um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. Até porque os agentes normalmente ficam, como é que vocês dizem? Puto. Ficam putos quando nós fazemos isso. E o que se passou com o David foi, até porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu reuni com o Filipe Luís, foi comunicado pela manhã muito cedo aqui no Brasil às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David. Olha aí. E é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David e que seja muito feliz, como sempre foi em todos os sítios onde passou. Um abraço, Davi. Próximo. É isso aí. Oi, Boto. Boa tarde, Roberta Barroso, da Exato, ESPN. tá avisado, Você hein? falou que chegou, que ainda precisa conhecer, né? Muita coisa por aqui, mas você já vem conversando com o Filipe Luís. Vocês pensam em até quantos reforços para essa próxima temporada? E eu gostaria de saber se uma das prioridades é um substituto para o Gabigol. Obrigada. A partir do dia 18 de dezembro, em que o BAP anunciou o que eu seria o diretor de futebol do Flamengo, converso todos os dias com o Filipe. Tivemos a oportunidade, porque estávamos perto, ele na Corunha, eu no norte de Portugal, nos encontramos pessoalmente, porque é sempre melhor. Temos bem claro a primeira coisa, e que fique isto bem ciente, é que o elenco tem uma qualidade enorme. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes, e esses ajustes vão ser feitos com o tempo, no tempo que nós queremos, e não para agradar à torcida, a vocês, imprensa, que gostam dessas coisas. Olha aí. Mas aquilo que nós achamos que deve ser o ideal para o Flamengo que queremos. Porque nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro e não em janeiro. Feliz em dezembro, hein? Terminou, aqui, né? Thiago Lima do GE, seja bem-vindo. Interessante. Queria te perguntar a respeito de um atacante que o Flamengo está de olho, que é o Lassina Traoré, do Shakhtar. Se pudesse explicar como é que está essa negociação em relação a esse jogador, e se o torcedor pode esperar um perfil de contratação nesse estilo, até que foi muito, você teve marcante isso na passagem pelo Benfica, pelo Shakhtar, porque nos últimos anos o Flamengo sempre tem feito contratações muito grandes em termos de nome e de dinheiro. Se ele também pode esperar um perfil, esse perfil vai mudar com você no comando. Obrigado. Interessante. A primeira parte da questão, que é o Lassina Traoré. O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar comprámo-lo ao Ajax. Na altura, com 18 anos, ainda pagámos 10 milhões de euros. É um jogador que nós pensamos, mas que está em análise, como muitos outros estão, porque a posição de atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária.
Mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante, porque normalmente os nomes sonantes é para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento. É isso que nós vamos procurar, estamos a procurar. Vocês têm dado uma ajuda grande como scouts, a lançar uma série de nomes para nós irmos analisando e estamos nesse processo de análise. Próxima pergunta. Vários nomes ali. Boa tarde, É Pedro análise. Fragoso, Jornal Globo, seja bem-vindo. Um deles é o Eu queria saber se nessas conversas que você já teve com o Bab, com o Felipe Luiz, vocês já conseguiram definir qual vai ser o DNA que o Flamengo vai ter sob o comando dessa nova gestão. A gente sabe que a torcida gosta de um futebol ofensivo, mas dentro das várias formas de montar um time ofensivo, como vai ser o estilo, qual vai ser o estilo do Flamengo, qual vai ser o estilo das contratações de jogadores do Flamengo dentro dessa metodologia que vocês querem implementar? Obrigado. Obrigado. Essa é uma questão bastante interessante e que vou ter todo o gosto em responder. O DNA do Flamengo é Zico, Júnior Maestro, essa gente toda que passou pelo Flamengo. É isso. E é um futebol ofensivo, como é óbvio, é dominante, temos que dominar, e tudo vai ser feito para respeitar esse DNA. A escolha do Felipe Luiz, como o Presidente disse, foi da minha responsabilidade. Olha aí. Atenção. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Opa! Eu acho que sou pioneiro, eu, mais uma equipa que trabalhava comigo no Shakhtar, de termos uma coisa que se chama scouting de treinadores. Porque nós no Shakhtar tínhamos uma linha bem definida de como é que queríamos jogar, não porque era um DNA do clube, porque o clube não tinha essa história, ou porque a torcida assim exigia, porque o Shakhtar não tinha torcida, mas porque o dono do clube o exigia. E nós contratávamos sempre os treinadores que respeitavam esse DNA. E criámos um scouting de treinadores, que tínhamos sempre uma lista de treinadores que tinham esse DNA para poderem entrar no clube. O Felipe foi uma escolha minha e se falhar, a culpa é minha. Opa, assumiu a responsabilidade. Porque isto é algo que... Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha. Não é só o treinador. Não é? Porque isto é fácil. Muda-se treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disto. Espetou legal. Digam-me uma empresa que mude 11 vezes de chefe de produção. Olha aí. O que é que acontece? Não é? Portanto, fica aqui já ciente que se o Felipe falhar, o principal culpado sou eu. Excelente, hein? Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Acabou. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. É isso. Não tem muito papo, não. E aí, meu amigo, o que você achou aí da coletiva do José Boto, o novo dirigente de futebol do Flamengo, o cara que vai comandar o Flamengo aí nesse novo mandato aí do novo presidente do Flamengo? Agora eu queria ouvir a tua opinião. O que você achou aí do José Boto? Deixa seus comentários aí e da palhaçada aí que o Davi Luiz fez, né? Então o Flamengo não vai tolerar mais esse tipo de brincadeira. Se ele não gostou de não continuar mais no Flamengo, o problema já é dele, né? Então o que você achou? Quero ouvir os comentários de vocês pra gente responder também cada comentário de vocês. Eu queria deixar os créditos aqui pro João Guilherme, do programa Fala João, que ele comentou aí, essa vozinha aí, no fundo era dele, comentando aí a entrevista do José Boto. Então, um forte abraço e até a próxima, galera.